Fala aí, Playboyzada, esse é o Mundo na Disciplina e hoje é o dia de número 3 no nosso diário de bordo. Para começo de conversa, hoje eu enfim comecei a ler esse encadernado aqui, ó. O segundo encadernado de Astrocity, que estava aqui parado há muito tempo, porque sim, eu sou um verme, eu julgo livros pela capa e eu não tinha gostado nem um pouco dessa capa aqui. Isso não tinha me chamado a atenção, apesar de eu saber que Astrocity é uma série muito boa. Acontece que hoje eu resolvi pegar isso para ler, li metade desse encadernado, ele traz uma referência muito legal a Batman e Robin, então vale a pena que você leia. E se você não conhece Astrocity, eu vou te falar, cara, se você gosta de super-heróis, você deveria pegar isso daqui. Isso aqui merece estar na sua coleção. É um quadrinho de super-heróis um pouco diferente, como se os super-heróis vivessem no nosso mundo real. É um quadrinho até a certo ponto um pouco cabeça, apesar de ter um pouco de fantasia, assim, na maneira como ele conta as histórias de super-heróis. Mas é indispensável. Se você gosta de super-heróis, cara, corre atrás do primeiro, corre atrás desse daqui, já foram anunciados mais dois. Astrocity é muito legal, uma série muito boa e amanhã com certeza eu vou terminar de ler isso daqui. Continuando, o que eu fiz mais no meu dia? Eu consegui fechar o roteiro aqui, ó, para o YouTube que eu quero descer do Inimigos Públicos. Parei, só que hoje eu tive que ir no aniversário agora à noite, então por causa desse aniversário eu acabei não gravando o vídeo, mas o roteiro tá pronto já, isso é o mais importante e amanhã ele sai com certeza. A ideia já era que eu tivesse gravado hoje, infelizmente não deu. Mas aí é que tá, nesse aniversário eu tava lá no WhatsApp, uma amiga me mandou uma notícia que saiu hoje, ela me mandou essa notícia pelo Catraca Livre, e aí eu corri atrás de procurar em outro site, né, uma situação para poder confirmar até essa notícia, ver se ela era recente ou não. E sim, ela é recente, tá aqui, e eu quero discutir isso com vocês, até porque tem muito a ver com o vídeo da Mulher Maravilha que eu fiz há uns dias atrás. Então se liga, eu sei que você é preguiçoso, apesar disso eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ver com mais cuidado, porém eu vou dar uma passagem geral nos pontos importantes da notícia e a gente vai trocar uma ideia. Se liga só do que eu tô falando. Ela tá no Opera Mundi da UOL, olha só. Festival de quadrinhos de Angoulême exclui mulheres de prêmio e autores se retiram de lista. Todos os 30 finalistas para o Grand Prix dos quadrinhos em 2016, selecionados pela organização do festival, são homens. 10 quadrinistas, entre eles Milo Manara e Chris Ware, se retiraram de votação em protesto e solidariedade às colegas. Tenso. Tenso. Questão de representatividade feminina, que a gente já vem falando. Então, ó, se liga aqui. Elenco de finalistas para o Grande Prêmio do Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême, o mais prestigioso evento do gênero no mundo das HQs, é ansiosamente aguardado a cada ano por profissionais do meio. Este ano, no entanto, quadrinistas e amantes de HQ do mundo todo reagiram com incredulidade quando se depararam com a lista divulgada nesta terça-feira, dia 5/1. Dos 30 nomes possivelmente agraciados com o Grand Prix de 2016 do Festival Francês, todos os nomeados eram homens. O coletivo de mulheres quadrinistas contra o sexismo, formado por quadrinistas francesas em setembro do ano passado para se contrapor a exclusões como a realizada pelo Festival de Angoulême, reagiu chamando um boicote ao Grand Prix desse ano. Aí aqui, seguindo, tem um comentário que é mais relacionado a mercado, mas o outro é algo que é interessante discutir. Protestamos contra essa óbvia discriminação e esta total negação de nossa representação em um meio praticado por cada vez mais mulheres a cada ano. Pedimos apenas a consideração da realidade de nossa existência e de nosso valor. Finalizam as autoras. Em dezembro, o coletivo já havia lançado um comunicado denunciando a falta de mulheres no quadro de jurados do Festival de Angoulême. Eu nem sei se é assim que se fala, Angoulême, mas eu dei até uma pesquisada para saber qual era desse festival. Qual é o esquema? Inclusive nessa reportagem aqui fala isso também. Ele ocorre desde 1973, sendo que em todos esses anos, apenas uma vez uma mulher, que foi uma quadrinista francesa, ganhou o prêmio, que foi no ano 2000.
E quando o cara ganha esse prêmio, esse Grand Prix de Angoulême, o que acontece é que para a próxima premiação ele é o chefe, né? Ele é o líder, o presidente dos jurados daquele outro ano. E se eu entendi bem o que eu pesquisei na internet, o grupo de jurados que seleciona esses nomes aqui, porque na verdade depois a votação ela ocorre num site pela internet, o grupo de jurados que escolhe esses nomes, no caso aqui os 30 nomes, é um grupo de autores que já foram premiados em anos anteriores. Então, como tem a maioria do sexo masculino, apesar de que isso não deveria ser um indicativo, isso justificaria o fato de o grupo de jurados só ter homens. Então, nesse ponto, essa acusação ou essa reivindicação que elas fazem, se isso é uma regra do torneio, talvez estivesse meio furada. Mas vamos continuar. Acontece que até a ministra da Cultura da França entrou nessa discussão e se pronunciou a respeito dessa lista. Olha só o que ela falou. Ela se pronunciou contra a controvérsia, dizendo que achava anormal que o Festival de Angoulême não tenha incluído nenhuma mulher no elenco de finalistas para o Grand Prix. Este tema me afeta como mulher e como ministra da Cultura. A cultura deve dar exemplo em termos de paridade e de respeito à diversidade. Ainda é um pouco surpreendente que as mulheres estejam subrepresentadas entre os autores de quadrinhos e que não tenham encontrado entre 30 nomes um nome para homenagear uma mulher. Isso me perturba um pouco, declarou a uma rádio francesa. Mas continuando, e agora é que vem a parte mais legal de toda essa discussão, porque até então o que eu falei aqui foi de reclamações ou reivindicações ou protestos por parte de mulheres. Agora vem o X da questão, se liga nisso. Também em protesto e em solidariedade às colegas, pelo menos 10 dos 30 quadrinistas nomeados já pediram a retirada de seus nomes da lista de finalistas do Grand Prix de Angoulême. Entre eles, autores como o italiano Milo Manara e os norte-americanos Daniel Clowes e Chris Ware. Aí olha o que o Milo Manara falou. Em vista da importância que as mulheres sempre tiveram em minha vida artística e do fato de que eu sempre tentei respeitar o papel delas como sujeito e não como objeto em meu trabalho, eu quero retirar o meu nome da lista de candidatos ao Grand Prix de Angoulême, que esqueceu qualquer menção a minhas colegas quadrinistas nesse importante reconhecimento de nossa profissão. Mano, Manara falou isso. Manara, que com certeza um monte de ignorantes que leem as obras dele acham que ele deveria ser um machista, pela maneira como erotizada como ele representa as mulheres. Mas aí tá uma declaração cabeça e bem colocada do Milo Manara. Um personagem importante nessa situação que está ocorrendo. Continuando aqui, houve uma discussão maior, vários nomes de mulheres foram citados, quadrinistas que poderiam participar disso. E vamos lá ao ponto final da questão. Frank Bondux, diretor-geral do evento, afirmou ao Liberation que não haverá cotas para mulheres no festival. O Grand Prix reconhece o autor pelo conjunto de sua obra e por sua carreira. E na história dos quadrinhos, até os anos 80, a produção era essencialmente masculina, afirmou. O festival reflete a realidade desse universo. Por que isso é outro ponto importante? Porque no vídeo da Mulher Maravilha, eu vi uma galera defendendo esse ponto de vista. Eu tenho até que parabenizar os caras que pensam desse jeito, porque ninguém foi desrespeitoso no vídeo. Eu fiquei muito feliz com isso. A discussão foi frutífera, todo mundo que eu respondi respondeu com educação, cada um defendendo seu ponto, tudo muito bem. O que o cara aqui da organização falou foi o seguinte: cara, a maioria dos produtores de quadrinhos, dos autores de quadrinhos, é do sexo masculino. Até a década de 80 era assim. Então, se é para falar da vida e obra, vai ser muito mais fácil achar homens trabalhando com quadrinhos. Porque não é o melhor do ano que esse prêmio ele condecora ou que ele vislumbra. Não. É a contribuição do cara para os quadrinhos, a contribuição ao longo da vida dele
para os quadrinhos. Então a mulher também teria que ter uma grande contribuição. Por isso, ele usa isso como justificativa para que não haja mulheres na lista, porque nesse caso haveria apenas homens com uma contribuição tão grande. As 30 melhores contribuições seriam de homens, tá? Eu sei que tem muita gente que defende isso, nos comentários apareceu, que como quem consome quadrinhos, quem faz quadrinhos, quem faz a cultura pop, isso foi colocado em algum comentário, são os homens, então é normal que o meio seja machista. O meio da cultura pop, o meio dos quadrinhos. Porém, estamos em outros tempos. Hoje a gente tem acesso muito maior à informação, as pessoas são mais politizadas, as pessoas têm oportunidade de discutir situações como essas. Talvez anos atrás essa possibilidade não existisse. E aí hoje as pessoas podem se posicionar, elas podem criticar, elas podem dar sua opinião a respeito disso. A internet é uma maravilha nesse ponto. E aí a gente vem para o desfecho dessa reportagem aqui, ou dessa notícia que eu peguei. Se liga só. No entanto, após a enxurrada de críticas e a retirada de 1/3 dos autores nomeados, Bundux afirmou nessa quarta-feira, dia 6/1, ao site France TV Info, que o festival vai divulgar um novo elenco de finalistas ao Grand Prix, dessa vez com mulheres. Eu não preciso ser mulher para entender o valor dessa mudança. Os 10 autores que saíram indicados não precisam ser mulheres para estar lutando por isso e se posicionando. Você não precisa ser mulher para entender como isso é importante. Porém, cada mulher, cada quadrinista do sexo feminino, cada mulher que luta pela igualdade de gêneros, e não que luta de maneira radical, mas não, de maneira sóbria, de maneira inteligente, não ignorante, sabe o valor que essa mudança no Grand Prix de Angoulême está tendo. Então, se você não concorda com isso, se você acha que é mimimi, só tem uma coisa a te dizer, cara. Chola mais. Como sempre, eu não vou te pedir para dar like, para se inscrever, para favoritar, para compartilhar esse vídeo, nada disso. Faça o que seu coração mandar. A única coisa que eu gostaria muito que você fizesse é que continuasse comentando aí embaixo, que alimentasse essa troca de ideias que a gente tem e desse sugestões para o Mundo na Disciplina continuar. Assim, esse vlog mequetrefe aqui, sem vergonha, sem edição, vai continuar ocorrendo nos próximos dias, se eu souber que vocês estão gostando. Meu nome é Cristiano Vidal, esse aqui é o Mundo na Disciplina.